Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui e vamos para a nossa aula de Química, dando sequência aí, nossa aula de nomenclatura das cadeias carbônicas. A gente já falou aí das cadeias abertas, né? Falou dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos, né? Diferenciou cada um deles. Depois a gente falou ali como que a gente nomeava, né? Depois a gente falou dos alcadienos e alcadienos, né? Onde a gente falou, ó, a gente pode considerar aí também uma nomenclatura parecida, né? A gente precisava indicar a posição das insaturações e tudo mais. Agora, a gente vai começar a falar aí sobre, vai complementar um pouquinho, né, o que a gente falou sobre os radicais, quando a gente falou lá de cadeias ramificadas. E aí a gente vai falar das cadeias alicíclicas e das cadeias aromáticas. Então a gente vai tentar deixar o mais tranquilo possível. Eu vou tentar colocar aqui para vocês o principal, né, que vocês vão precisar para identificar os compostos e para conseguir nomear eles também, né? E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente vai complementando ao longo das próximas aulas. Então, ó, eu resolvi colocar para vocês aqui, alguns comentaram, e aí eu resolvi colocar para vocês alguns dos principais radicais, certo? Por que isso? Porque a gente falou um pouquinho de radical, né? Foi bem pouco, foi bem introdutório. Eu falei para vocês ali que os radicais eles eram uma parte aí, né, de um composto carbônico que geralmente faltava um hidrogênio, né? Se a gente colocasse um hidrogênio aí, a gente completava a estrutura e ele teria basicamente o mesmo nome, o mesmo prefixo, perdão, porém com o final do nome diferente, né? Então, por exemplo, o metil, ele é derivado lá do metano, né? A gente tirou um hidrogênio do metano e obteve o metil. O etil, mesma coisa, tirou um hidrogênio do etano e virou o etil. Então a gente tem alguns casos aí, só que às vezes pode acontecer da gente tirar um hidrogênio, de poder tirar um hidrogênio em duas posições diferentes. Então vocês percebem que aqui, ó, essas bolinhas vermelhas aqui, agora eu estou colocando como vermelho, é onde o radical vai estar ligado, né? Então, por exemplo, se a gente colocar uma cadeia aqui, o metil vai estar ligado por aqui, certo? Mesma coisa. Só que, por exemplo, no propil, a gente pode ter dois casos. A gente pode ter ele ligado na extremidade ou ele ligado no centro. Então, quando isso acontece, a gente usa o prefixo iso. Iso por quê? Porque ele tem o mesmo número de carbonos para os dois lados aí, nesse caso, né? Então, ó, ele é simétrico, né? Então, é o mesmo esquema do isobutil, ó. São 4 carbonos, né? O but indica para a gente que são 4 carbonos e o iso indica para a gente que é simétrico, né? Se esse CH3 estiver para baixo, a gente consegue enxergar melhor. E aí, em alguns outros casos, a gente vai observar aí o aumento desse número de possibilidades. Então, para o propil são 2 possibilidades, para o butil são 4 possibilidades aí que a gente tem, né? Por conta do arranjo que a gente pode ter. Então, ó, o N-butil, ou na verdade o que a gente conhece como butano aí, só que tirou um hidrogênio, né? Ele vai ter essa cara linear aí. Porém, quando o carbono que ele está ligado é secundário, quando o carbono dele, né, o carbono que faz a ligação é secundário, se a gente olhar aqui, ó, primário, secundário, secundário e primário. Então, a gente vai chamar de sec-butil, porque é secundário. O iso a gente já falou, né? E se for terciário, terc-butil. Tá aí. Então, ó, secundário, terciário. E aí eu coloquei mais um aqui, que às vezes pode aparecer, que é o substituinte vinil. Né? Por quê? Tem a ligação dupla aí, então ele é um pouquinho diferente do etil, né? Como a gente precisa ter nomes específicos aí, né? Para esses substituintes, alguns para os alcanos vai estar ok, substituintes, né? Mas quando a gente tem ligação dupla, pode ser que esse nome varie um pouco.
Então, a gente poderia ter o N-pentano, poderia, só adicionar mais um carbono, né? Poderia ter o sec-pen, poderia ter o N-butan, perdão, o N-pentil, né, no caso. Poderia ter o sec-pentil, poderia ter o tec-pentil, poderia, né? Então a gente poderia ter esses casos aí. Então, ó, vamos lá. Vamos começar com a nomenclatura das cadeias cíclicas, que são as mais simples, né? Então, basicamente, a nomenclatura, o que vai adicionar? Vai adicionar esse ciclo antes do nome usual aí do nosso hidrocarboneto. Então, a gente tinha, por exemplo, a gente tinha C, se a gente tivesse aí H3, H2, H2 e H3, a gente chamaria esse cara aqui de butano, né? Então, ó, se a gente pensar aqui, ó, esse cara aqui é o butano. Certo? Ele tem 4 carbonos. Para nomear esse cara aqui, a gente adiciona o ciclo. E, como a gente já sabe que são 4 carbonos, continua a mesma nomenclatura aí, ó, ciclo butano. Certo? E se fosse 3, que é o mínimo para ser cíclico, né? Se a gente tivesse lá 1, 2, 3... Então, a gente ia chamar de quê? Ciclo propano. Tá aí. Sem complicação. Bom, e aqui com 6, ciclo, e aí o prefixo ex, ano. Opa, e quando a gente tem a ligação dupla? O que a gente trocava? Não era o AN pelo EN? Então aqui é ciclo para uma ligação só, né? Não existe ligação privilegiada, não existe posição agora. Então agora a gente vai ter o ciclo buteno, tá aí. Então, a nomenclatura das cadeias cíclicas que não são aromáticas, ela é bem tranquila. Se tiver duas ligações, se tiver duas ligações duplas, por exemplo, duas ligações insaturadas, a gente vai seguir o mesmo processo lá das cadeias abertas se tiver como a ligação ser privilegiada. Então, aí, claro, a gente faz parecido lá com a nomenclatura das cadeias abertas. Então, se eu tiver como, por exemplo, colocar uma ligação dupla aqui, então pode ser 1, 3, né? Pode ser 1, 2. Então, a gente tem essa possibilidade aí. Quando a gente passa para os compostos aromáticos, a gente tem alguns nomes específicos. O primeiro a gente já conhece. O primeiro é o benzeno. Certo? Então, ele é o composto aromático, ele tem a fórmula molecular aí C6H6, né? E aí, beleza. A gente já conhece ele. Agora, quando a gente começa a olhar para alguns compostos, a gente percebe que a gente pode aumentar o número de núcleos aí, né? Pode tornar esse composto polinuclear, né? E aí a gente pode ter outros nomes. Esses nomes costumam ser específicos. Para o caso de dois anéis nessa estrutura aqui, ó, são dois anéis aromáticos, a gente tem o naftaleno. Então o benzeno é específico, o naftaleno também é específico, justamente. Então, se a gente perceber aqui, ó, os dois anéis eles compartilham 2 carbonos, esse e esse. Excluiu os hidrogênios que ficavam aqui, né? E ligou um outro anel aromático aqui. Então, a gente tem os 6 carbonos usuais mais 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem C10, né? E se a gente quiser contar os hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada carbono aqui ele sempre está ligado com um hidrogênio só, né? Então tá aí, ó, C10H8. Show de bola. Agora, com 3 anéis aromáticos aí ligados? A gente chama de antraceno. Percebam que o eno ele sempre é a terminação, porque a gente tem ligações duplas. Só que para os compostos aromáticos a gente não tem um padrão, a gente tem nomes
específicos, né? Então, esses nomes aqui, pelo menos benzeno, naftaleno e antraceno, a gente é viável que a gente conheça. Ao menos, no mínimo, o benzeno a gente já sabe. Mas o naftaleno e o antraceno, a gente pode ser que a gente precise aí hora ou outra, tá? Então, mesmo esquema aqui, ó, a gente tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, C14, né, nossa fórmula molecular aí. E quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí. Então, está aumentando de 2 em 2 os hidrogênios, né? Enquanto que os carbonos aumentam de 4 em 4. Bom, aqui a gente tem um caso especial. Vocês percebem que a gente deslocou um anel aí, né, da nossa estrutura para formar um composto que está com a cara diferente um pouquinho. Então, esse composto a gente chama de fenantraceno, certo? Então, são os nomes que eu sugiro para vocês aprender, ir olhando devagarzinho. Não precisa decorar na marra, vai olhando devagarzinho. O benzeno vocês já decoraram já, a gente já usou. Mas primeiro, ó, naftaleno e antraceno, ok. Depois, fenantraceno, certo? Então, o mesmo esquema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. No mesmo esquema. E tem os mesmos 14 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a fórmula molecular é o mesmo C14H10. Isso quer dizer que são isômeros, né? Depois, lá na frente, a gente vai falar com mais calma dos isômeros, mas a gente já pode dizer, ó, isômeros. Por que são isômeros? Ué, eles têm a mesma fórmula molecular. Então, quem já está estudando um pouquinho aí, está adiantado, né? A gente tem aí os isômeros. Por quê? Ambos são C14H10. Bacana. Agora vamos ver quando a gente tem uma ramificação aí nos nossos compostos, quando eles são aromáticos substituídos. Então, ó, esse substituinte aqui é o CH3, certo? Então, esse substituinte aqui a gente chama de metil. Lá atrás a gente viu, ó, quando a gente tem cadeias ramificadas, a gente vai chamar, primeiro, vai nomear primeiro o nosso substituinte, né, o nosso radical, e depois a gente vai colocar o nome do composto. Para esse caso aqui é a mesma coisa, a gente não tem posição privilegiada para o metil, então ele vai chamar o quê? Metil benzeno. Então a gente não tem posição privilegiada e a gente tem o substituinte aí, metil, certo? Agora a gente pode, inclusive, eu vou colocar aqui de uma cor diferente aqui para a gente lembrar, ó, aqui é CH3, né? Então eu vou indicar aqui, ó, esse aqui é o metil, certo? Então eu só uni, coloquei radical primeiro, radical e depois o aromático. Então agora a gente já sabe, primeiro radical, depois aromático. Então eu posso vir aqui, ó, e olhar, aqui é CH2, CH3, né? Então se a gente lembrar, 2 carbonos é o etil, certo? Então a gente pode pensar, opa, primeiro o radical, depois o aromático. Então etil benzeno. Bacana. Então a gente tem dois casos aí quando a gente tem só um substituinte, né? Então fica mais tranquilo aí. A gente tem só um substituinte. Porém, né, claro que nesse caso aqui perdeu um hidrogênio para colocar o metil, mas isso em outros casos que o benzeno vai perder 2 hidrogênios e vai ter substituições diferentes. Então a gente tem o mesmo CH3, só que agora em 2 posições, né? Quando eu digo mesmo CH3 é o mesmo tipo de radical, né? E aí a gente viu lá atrás quando a gente tem 2 radicais parecidos, né, ou iguais, ou mesmo diferentes, a gente faz a contagem deles. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para esse caso aqui, vai ser um dimetil, né? Dimetil na posição 1 e 2.
Então vamos lá, ó. Esse caso aqui são 2 metil, então dimetil. Certo? Então o que eu tenho que fazer? Olhar a posição deles, a gente numerou aí os carbonos, né, de modo que os números sempre fiquem menores. Se eu começasse a contar desse CH3 aqui ia ficar mais difícil, né, porque ia ser 1 e 6. Então a gente pode colocar 1, 2, dimetil, benzeno. Ok. Então, como que ficaria esse de baixo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse cara aqui é metil. Esse cara aqui é metil. Opa, então quer dizer que eu tenho dimetil, né? Posso anotar dimetil, benzeno. Certo, mas quais são as posições? 1 e 4. Né? Não tem como eu diminuir esse valor do 4 aqui, né? Metil também e metil. E se fossem diferentes? Se fossem diferentes, a gente colocava em ordem alfabética, mas como são iguais, a gente pode falar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, 1, 3, dimetil, benzeno. Claro que é junto aqui, mas como o espaço é curto, né? Então a gente tem posições diferentes aí, né? Para nomear os aromáticos. Agora entra uma coisa interessante. Vão existir casos, tá? E para esses dois aqui não vale, que a gente pode utilizar uma nomenclatura especial para o composto aromático, tá? E aí como que funciona? Eu escolho um dos substituintes, então eu poderia dizer aqui, ó, eu quero falar que esse substituinte aqui é o número 1. Então esse é o número 2, 3, 4, 5 e 6. Mesma coisa, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então a gente vai usar nomenclaturas especiais. A gente tem 3 posições possíveis, né? Porque, por exemplo, esse cara está de cá, mas ele poderia estar de cá. Eu teria que contar no sentido anti-horário. Esse cara está de cá, mas ele poderia estar de cá. Eu teria que contar no sentido anti-horário. Então, na verdade, é a mesma coisa, né? Tanto faz ele estar para a direita ou para a esquerda. Então, ó, como que a gente nomeia esse cara aí? A gente vai fazer o seguinte, a gente sabe quais são os compostos, e aí a gente pode dizer o seguinte, a gente sabe que é um dimetil, aqui também a gente sabe que é um dimetil, e um dimetil. Ué, mas o que mudou então? Vamos lá. Quando a gente tem na sequência o primeiro, na sequência já é o primeiro aí que está substituindo, então ó, a gente tem um metil e o próximo número ele já é o metil também, a gente vai falar o seguinte, ó, esse cara é um dimetil, benzeno, porém a gente vai chamar essa substituição aqui de orto. Então ele é um orto dimetil benzeno, certo? Então a primeira aqui é a substituição orto, porque a gente nomeou esse cara como 1 e esse cara aqui como o primeiro na sequência. Tá, e no segundo caso, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3, certo? Então, opa, a gente tem o dimetil benzeno. Ok. Então aqui a gente vai usar o prefixo, a gente usou o prefixo orto, a gente vai usar o prefixo meta, certo? E, por último, o dimetilbenzeno, ele vai ter a substituição para. Opa! Então quer dizer, eu defini primeiro o meu substituinte aqui, e aí, na sequência, eu vou usar aí orto, meta e para, certo? Então, ambos têm 2 substituintes. Para esse caso aqui a gente está usando igual, né? Mas eu poderia falar que ele era ter aí etil também, né? Poderia ter o substituinte que fosse, certo? Então, é interessante a gente conhecer essa nomenclatura,
né? E aí a gente pode pensar que é o primeiro, né, o segundo e o terceiro. E aí vai depender muito, sempre a gente tenta numerar conforme o menor valor. Mas vai depender um pouquinho do gosto. Então esse aqui também eu estou falando para vocês para a gente começar a entender aí, né, como que faz para nomear. Ah, mas por que aqui não tem, por exemplo, não é orto nem meta? Por quê? Porque aqui só tem um substituinte. Então, ó, um radical só. Um radical. A gente só usa orto, meta e para quando tem dois, certo? Então, isso que é interessante. E aí é especial aí pro benzeno, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que as ideias mais básicas aí vocês tenham conseguido entender como que a gente nomeia. Eu estou tentando colocar da maneira mais simples possível, né? Colocando o exemplo e escrevendo para vocês para que a gente consiga entender melhor, tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar, né? E boa sorte nos exercícios. Até mais.